máquina. Muitíssimo boa tarde, são 16 horas e 26 minutos, horário oficial de Brasília. Eu sou o André Dunker e você está conectado, ligado no portal Nova 15, Rádio TV, TV Rádio, com o Papo de Quinta. Papo de Quinta hoje, Danilo, com uma presença aqui, olha, se não a mais esperada da semana. É um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho certeza que vai... E só um pouquinho para cá, meu irmão. Uma pessoa que vai contribuir muito na nossa jornada aqui de crescimento. Está aqui nos nossos estúdios, o Ivan. Eu não consigo pronunciar seu sobrenome. Ivan Loureiro. Ivan Loureiro. Ivan Tuil é o primeiro nome. Ivan Loureiro, nome e sobrenome. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi o teu nome completo agora, depois de... Todo mundo pensa que é Ivan. Sobrenome. Não, Ivan, porque não é só... É Ivan Tuil. Ivan Tuil. É. Que louco. A maioria das pessoas escreve separado e pensa que é sobrenome. Mas aí o pessoal, por ser difícil, fica Ivan Loureiro. Fica no Ivan, né? Fica no Ivan. O Ivan é empreendedor. O Ivan é uma pessoa que a vida me apresentou. Há quantos anos já a gente é amigo, Ivan? 2016 foi. 2016. E parece que é mais tempo, não parece? Parece porque nós temos uma história muito parecida, né? Muitas coisas incomuns. Em comum, né? Exatamente. E o Ivan está aqui no nosso programa para compartilhar um pouquinho da jornada do empreendedor. O Ivan hoje é empreendedor, acho que sempre foi, né? Desde que eu te conheço por gente. Essa jornada de empreendedorismo começou em 2011, né? Então, assim, pra mim, eu sou empreendedor desde quando eu nasci. Mas a questão profissional, essas coisas, desde 2011 que eu comecei a correr atrás, Bacana. Eu nem disse oi oficialmente pro nosso DJ, né? O Danilão, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Aí. Danilo Bom tá na programa. técnica agora. Danilo tá na técnica direto aí. Concentrado. Olha só, esse papo de hoje, gente, é um papo que... Eu fazia tempo que eu queria chamar alguém assim, que tem essa bagagem de vida que o Ivan tem, para ilustrar, porque assim, o que eu acredito, Ivan? Todas as literaturas, os cursos de autoajuda, a TV, ela meio que romantiza demais o empreendedorismo. É isso mesmo. Né? E eu nunca me esqueço da última vez que a gente se encontrou lá em casa, a gente estava sentado na calçada. Na calçada, exatamente. E aí eu perguntei para você, Ivan, qual foi o ponto de virada? Né? Exatamente. Foi e isso aí mesmo. o bate-papo de hoje é justamente para trazer um pouquinho, né, dos insights que a vida te trouxe, né, para compartilhar com as pessoas. Ivan, antes de qualquer coisa, se você pudesse apresentar um pouquinho, uma versão bem resumida de quem é o Ivan, como é que a gente se conheceu, em que momento da vida que você está, fazer só um resumozinho para a gente começar o nosso papo aí. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Ivan Tuil, o pessoal me conhece por Ivan Loureiro, hoje estou com 35 anos e a gente se conheceu através de um amigo também que fez o Leader Training com você, coach financeiro, me apresentou e falou assim, Ivan, você precisa conhecer o André porque a história de vida dele é bem parecida com a sua. E aí foi onde eu tive a oportunidade de te conhecer em 2016, se eu não me engano, acho que foi em novembro. E aí, em dezembro, nós fizemos o coach financeiro primeiro, foi o primeiro treinamento com você. Foi em Rio Claro, lá na minha cidade natal. E aí depois, logo, se eu não me engano, em fevereiro de 2017, eu fui fazer o Leader Training com você. Mas assim, quando eu saí de Rio Claro aos 19 anos e fui para Santa Gertrudes, que é uma cidade bem pertinho uma da outra, isso foi em 2009. Morei em Santa Gertrude por um tempo, onde eu me casei, e depois disso nós viemos para Santa Bárbara do Oeste em 2010. Ok. E aí em 2010, vida normal, como qualquer pessoa normal, a vida estava acontecendo, Estava acontecendo, eu era uma pessoa normal naquele momento. E aí, no final de 2010, eu tive a oportunidade de fazer um curso de informática, na verdade, de hardware, manutenção de computador. E lá, o professor e um dos alunos também começaram a falar sobre livros de empreendedorismo, Carlos Wizard Martins, essas coisas. Foi aguçando a vontade sua. Foi aguçando, mas assim, não gostava nem de ler, pra você ter uma ideia. Tinha preguiça, não gostava. Eu sempre fui o do fundão, né, galera do fundão. E aí eu comecei, o primeiro livro que eu li foi Desperta o Milionário que Há em Você, Carlos Wizard Martins. E logo depois, Segredos da Mente Milionária, Tim Havieker, né? E a partir daquele momento a cabeça começou a fritar. Você começa a ver um mundo paralelo, realmente, né? Uma coisa diferente. E a partir dali foi onde deu esse start do empreendedorismo.
eu vim para Santa Bárbara para trabalhar na Goodyear, né, numa empresa multinacional, e eu quis fazer coisas a mais, eu quis empreender. E aí terminei o curso de hardware, aí fiz redes e servidores, e aí fui pegando já um trabalho aqui, um trabalho ali. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, depois que eu saí da Goodyear. E ali eu vi um momento muito importante nessa parte da informática para mim, porque foi o seguinte, como eu visitava os clientes do escritório de contabilidade, eu falei, poxa, eu vou fazer um cartãozinho e eu vou entregar. E o primeiro cartão que eu entreguei, eu já peguei o serviço e ali foi. Jornada dupla, né? Saía 5h15. Saía de um trampo e ia pro outro. Saía 5h15 do escritório e ficava até 11 e pouco, meia-noite na casa de cliente arrumando o computador. Ivan, nessa primeira fase que você teve aí, até porque a gente tá com o nosso gargalo de horário aqui, eu gosto de falar que a minha vida se resume em 3 grandes momentos. O primeiro grande momento que define a minha vida foi a perda da minha mãe, que foi um momento marcante. O segundo acontecimento foi quando eu quebrei miseravelmente, mas eu quebrei assim a ponto de estar devendo para todo mundo. E o terceiro, quando eu descobri que eu estava com 3 nódulos no pulmão. Esses 3 momentos, eles têm uma distância considerável de tempo um para o outro. Certo. Só que nas 3 situações, eu percebi que cabia a mim só uma decisão. Fazer o que tinha que ser feito com os recursos que eu tinha naquele momento. Abandonar, na época nem tinha, né, acesso à literatura, não tinha, né, o que a gente tem hoje, mas abandonar o mimimi, porque eu acho que essa aqui é uma linha muito tênue, né? O que diferencia uma pessoa, vamos dizer, que prospera e uma pessoa que fica patinando, sim, é a decisão. Pergunta que eu quero te fazer. Qual foi, nessa primeira fase sua aí, qual foi a primeira descida que você teve? Quanto tempo durou para você levantar? E qual foi o disparo do gatilho? Porque o que eu imagino, só para complementar, provavelmente tem muita gente tá ouvindo a gente, sim, que está passando ou já passou, ou que pode passar por um momento de decisão, onde que a vida vai falar, olha, cara, você estava empregado, você tinha saúde, você tinha dinheiro no banco e agora você não tem mais nada. O que fazer? Sentar e esperar a ajuda do governo ou fazer o quê? Essa que é a pergunta. Eu enxergo assim, André, o grande momento da minha vida foi quando, um dos grandes, né, mas ali o principal start foi quando eu decidi comprar a loja de informática e a minha ex-esposa, ela não queria. Então, assim, era um choque de um casamento de 8 anos, com o sonho de empreender, com aquela vontade, com aquela gana. E foi o que aconteceu, foi nesse grande momento. Eu comprei a loja 1 mês depois, ela separou de mim. Por conta da decisão. Por causa da decisão. E eu estava muito focado, eu queria aquilo mais do que tudo na minha vida. Ou seja, podemos dizer que nessa trajetória para o sucesso, você tem que ter alguém que sonhe na mesma direção, né, Ivan? Você tem que estar remando os dois pro mesmo lado, porque se um rema para um lado e o outro para o outro, o barco fica virando. E aí você parou, quanto tempo ficou nesse segmento, Ivan? Fiquei 3 anos nesse segmento, sendo 2 com a loja. Para mim foi um momento muito difícil na loja, porque eu não conhecia ninguém na cidade de Santa Bárbara, porque eu fui para lá por causa dela, né? E também porque ela tinha parente lá. E esse é o momento que eu falo que hoje eu dou valor num chuveiro. Porque eu morava na loja, depois disso, dormindo num colchãozinho bem fininho que um funcionário meu me emprestou. E lá, André, tinha banheiro, mas não tinha chuveiro, não tinha nada. Tinha uma piazinha bem pequenininha de plástico, onde eu molhava um pano e eu me limpava. Durante 6 meses eu fiquei sem tomar banho. E foi o momento que, tipo assim, não tava me incomodando, por quê? Era ruim, sim, a situação. Mas, assim, eu tava no caminho certo. Né? O entusiasmo, o entusiasmo, a vontade, e aquilo deu muito certo para mim. Só para complementar, eu tenho um menino que eu gosto, que você me apresentou, que é o Caio Carneiro. Fantástico, menino. E o Caio Carneiro, quem puder segue esse menino, que ele é uma referência nacional, quiçá mundial, tá? E o Caio Carneiro fala o seguinte: ninguém segura uma pessoa motivada. Exatamente. Ninguém segura, ele complementa, ninguém segura uma pessoa determinada. Exato, é isso mesmo. E eu acho isso tremendo, né? Porque a determinação, a tua vontade de vencer é tão grande que essas pequenas coisas que acontecem, né? Sim. Que estão muito presas à matéria, né? Exatamente. A pessoa acaba não desistindo. E aí, André, desse primeiro ponto que você fala de declínio, foi então quando eu decidi fazer com que a loja ela se tornasse franquias, e até então meu sócio ele não quis. Eu queria colocar um sócio porque eu sabia que ia dar certo e foi a melhor coisa que eu fiz, foi colocar um sócio.
Mas aí, quando eu quis expandir, ele não queria. Então, como eu tinha vendido 50% da loja pra ele, eu falei, então você fica com os outros 50%, porque eu não nasci pra ser pequeno. Uau, Só que aí o combustível do meu avião acabou aí. Por quê? Isso foi 2015. 2016, 2017, 2018 foi só caindo. Ladeira abaixo. Tudo que eu colocava a mão, nada dava certo. Empreendendo aqui, empreendendo ali, fazendo muito curso, muitos treinamentos. Eu lembro que você tinha essa característica sua, era muito... É muito louvável, né? Você tem muita sede de conhecimento, você não tem preguiça para estudar. Exatamente. Né? Eu vejo, Ivan, que assim, tem muita gente que quer mudança, né? Tem pessoas que tem lá o desejo, fez um visual board, verbaliza, né? Que quer isso, que quer aquilo, só que na ação é zero, né? Na ação é zero. E eu, por um tempo, eu fui assim, você sabe por quê, André? Porque nesse tempo, nesses 3 anos de deserto que eu passei, foi onde eu conheci Caio Carneiro, onde eu conheci Abílio Diniz, onde eu conheci Flávio Augusto, né? Então, assim, eu dei palestras aqui em Piracicaba para mais de 20 mil pessoas. Inclusive, foi aqui em Piracicaba que eu conheci o Caio Carneiro. Então, assim, o que mais me judiou de mim nesse momento, nesses 3 anos, foi porque eu tinha um conhecimento muito grande, eu tinha um network fantástico. Né? Eu até falava que eu era obeso mental, porque eu tinha muito conhecimento, aí só que eu não conseguia colocar em prática. Depois, né, nesse tempo que eu tava no declínio. E eu falava assim, às vezes, porque eu chorava igual criança, né? No momento que eu perdi moto, eu perdi carro, eu perdi apartamento, eu perdi tudo, André. Pra você ter uma ideia, se não fosse uma ex-companheira minha, eu passei necessidade, mas fome eu não passei porque ela trazia marmita da casa dela pra mim. Eu perdi apartamento, perdi tudo. Por conta do sonho, de não querer desistir. Exatamente. Porque o empreendedorismo, ele é muito resiliência, né? É paciência, resiliência, fé em Deus e colocar em ação. E aí o que acontece? Nesse momento eu ficava bravo comigo, falei, gente, mas eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanto network, por que eu não consigo colocar em ação? Certeza que era crenças limitantes. Qual foi a resposta que você achou? A falta de ação. A inação de não colocar as coisas que eu tinha em ação, com medo das pessoas, do que elas vão falar. Mas você não se sentiu abandonado em algum desses momentos, Ivan? Muito. Principalmente quando em 2019 eu comecei a falar, não, eu preciso fazer qualquer coisa pra não ficar louco. Pra não ficar louco, porque eu chorava igual criança, mas assim, eu precisava fazer qualquer coisa, porque eu precisava dar um start, por mínimo que fosse, pra que ele acendesse o pavio e depois... voltasse a queimar de novo. Então, assim que acontece. Principalmente quando eu decidi isso aí, e aí eu comecei a bater na porta das pessoas, amigos, empresários, pessoas que estavam nos network comigo, e eles fecharam as portas. Então, assim, aquilo doeu muito, porque eu falo, caramba, quando eu tava... vamos dizer, lá no auge, quando eu tinha empresa, quando eu dava palestra, quando eu dava treinamento, as pessoas vinham, abraçavam, pô, Ivan, você é o cara e tal. E de repente, se viu que nenhuma porta se abre. Porém, eu não condeno eles, André. Porque é isso que eu ia te perguntar agora. Sabe por quê? Porque aquele era o meu momento. Eu precisava passar aquele momento para eu me tornar o Ivan que eu tô me tornando, que eu me tornei hoje, e o Ivan que eu vou me tornar amanhã. Tanto é que foi aí que eu fiz os seus cursos, aí que eu fiz os seus treinamentos. Uma pergunta que me persegue aqui. Você comentou, né, de passar o seu deserto. Qual foi o botão que você apertou para sair da cama, para parar de chorar, né, do mimimi? O que você acredita que foi o start, o botão, né? Cara, foi saber que eu não nasci pra ser pequeno. Olha, chega até a arrepiar. Eu chamo você de leão grande. Chega até a emocionar, porque eu falava, gente, o que eu só quero é ajudar as pessoas. E não é possível, eu falava com Deus, não é possível que eu quero ajudar as pessoas, né? E eu não consigo porque alguma coisa está me segurando. O que está me segurando? Mas você lembra do dia exato? Qual foi o dia que você falou, não, vou sair daqui, vou bater na porta da pessoa, e é aquele dia que a coisa começou a rodar? Você lembra disso? A data certa eu não lembro. Eu sei que, assim, no primeiro semestre de 2019, no primeiro semestre de 2019 foi aonde eu comecei realmente a ir até essas pessoas. Porque até então, algo me parava e eu não conseguia nem sair de casa. Nem sair de casa, exatamente. Teve um momento no finalzinho de 2018, André, que eu tava tão perdido que eu vendi alguns móveis meus, pra você ter uma ideia, e fui pra Santos, cara. Eu falei, não, eu preciso, cara, mudar de
cidade, de vizinho, que é a essas primeira coisas. coisa que as pessoas pensam. Elas acham que é o ambiente que vai mudar e, na As verdade, pessoas- é ela que tem que mudar, Isso. né? Não Só é que aí foi o segundo start, né? Porque eu já tive essa ideia quando eu vim de Santa Gertrudes pra Santa Bárbara. Eu falava, eu precisava mudar de cidade, eu precisava mudar de vizinho. E aí depois que eu percebi que o problema não tá no externo, tá no interno, né? Mas aí eu falo pra você, no primeiro semestre de 2019, E qual foi a primeira atividade que você fez quando você saiu de lá? Você foi trabalhar com o quê? eu fui trabalhar com vendas de cursos profissionalizantes. Aí a partir dali... Lá foi o que voltou a girar o motor. Foi. A partir daí, até hoje, Deus tem abençoado, tem prosperado. E lógico, eu falo assim que tudo é graças a Deus, mas é graças a mim também, Sim. né? Por quê? Porque eu tenho a opção de ficar lá na inércia ou botar pra quebrar. E aí foi a partir disso que tudo começou a voltar ao normal e prosperar mais. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, Ivan. Eu imagino, eu conheço um pouco da tua história nos bastidores. Nesse momento que você estava trabalhando lá, vendendo, né, o que você estava vendendo, os cursos, provavelmente você ficou numa pseudo-zona de segurança, uma zona de conforto. Sim, sim. Né? Aí eu te pergunto, o que fez você falar, não, eu preciso cortar aqui as correntes e voar mais? Então, foi assim, quando eu comecei a trabalhar nessa escola em Americana, o que acontece? Como eu vim de 3 anos de deserto, eu tava com mais de 20 mil reais de dívida. Tá. Dívida, devia pra todo mundo, Deus e o mundo. E aí o que acontece? Eu falei, gente, eu não posso aceitar isso. Eu não sou o Ivan que falava pra tantas pessoas. Eu não tô sendo o Ivan que eu sou motivado, aquele cara que leva alegria. E aí o que eu fiz? Eu decidi arrumar um trabalho à noite também, de segurança. Pra quê? Pra ter mais renda e eu poder... Então eu coloquei que durante 1 ano eu ia fazer isso aí que nem louco pra poder pagar todo mundo. Porque, André, a coisa mais chata, cara, é você ficar devendo pras pessoas, porque você é sem vergonha. Agora, quando você tem caráter, mas você não consegue... É difícil pra pessoa. É difícil porque você coloca na Não é por pele da maldade, pessoa. né? Não é por maldade. E aí você se coloca na pele da pessoa, poxa, eu confiei ao Ivan... X, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa. E aí você, naquele momento, você não consegue honrar. Então, a partir disso, eu fiz o quê? Comecei a trabalhar que nem doido. Chegava a fazer mais de 400 horas por mês. Nos 2 serviços saía de um. Ó, pra você ter uma ideia, até hoje, né, eu faço mais de 84 horas. Batidão direto. Pra quê? Porque eu tinha colocado 1 ano pra quitar. Eu quitei em 9 meses todas as minhas dívidas. Uau. Glória a Deus. Peguei uma moto como parte de um pagamento que eu fiz para um policial aqui em Piracicaba. Disso, eu já consegui comprar uma moto de um valor 3 vezes maior do que ela, né? Então, assim, hoje eu não tenho dívida e eu falo para você, ó, tudo que eu aprendi no coach financeiro com você, para mim é muito especial. Foi até, você perguntou hoje qual que seria o tema. Por quê? Gente, porque o problema financeiro nunca é falta de dinheiro. Nunca é o emocional. Na verdade, nunca vai ser, né? É assim, ó. A gente acha que problema financeiro se resolve com dinheiro. Com dinheiro, não é. Na verdade, quanto mais dinheiro você colocar, exatamente, mais você vai patinar. Na verdade, é uma questão de programação. Exato. Né? Então, assim, quando eu aprendi tudo isso, eu fui vendo que, antes eu via o dinheiro de uma forma e hoje eu vejo o dinheiro totalmente diferente. Mais respeito, eu acho que você respeita mais o dinheiro. Exatamente, né? Eu respeito mais o dinheiro e outra, eu também não quero mais passar pelo que eu passei, né? Isso é muito difícil. Você sabe que tem um estudo, Ivan, que diz assim, ó, é um estudo já de longa data, né? Eu não sei como é que tá agora com a pandemia, mas assim, 3% da população, 3% vai se aposentar com dignidade. Os outros 97% da população ou vai ter que trabalhar até os últimos dias de vida, ou vai ser sustentado por parentes. Né? E isso leva a gente a entender o seguinte, a escola, né, ensina tanta coisa legal, mas enquanto não se preocupar em ensinar, a gente vai ter uma sociedade que lamentavelmente vai... E hoje eu falo por experiência própria a questão da educação financeira, né? Isso aí devia ter, já tá ensinando nas escolas há muitos tempos, né? Há muito tempo. E outra, pai e mãe também dentro de casa tem que... alguns conceitos trabalhar. Básicos, né? Olha, para você ver uma coisa que é muito simples. Inclusive, eu fiz um treinamento para crianças. Jogar banco imobiliário com seu filho. Demais, né? Gente, tá lúdico, aí né? uma educação financeira pura, cara. Lúdico, então, né? assim, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Pô, sentar no chão e brincar com seus filhos. Eu ainda não tenho filho, mas, gente, brincar de banco imobiliário com filho já é aí um pontapé para educação financeira. E, Ivan, disso tudo que você está vivendo, qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso que você viveu? Olha, André, de verdade,
que a gente depende das pessoas. Porque eu achava que eu podia tudo sozinho, que eu não precisava depender de ninguém. E quando eu tinha que comer marmita que a minha ex-companheira me trazia, eu falava, gente, olha, o meu ego onde estava. Jura? E juro. Isso foi a maior lição. Gente, independente de tudo que você passe na vida, ou com quem for, você precisa de alguém, André. Seja um parente, seja um amigo, seja um cônjuge, entendeu? Você nunca pode nada sozinho, André. Essa foi a maior lição, que a gente não é independente 100%. A gente precisa das pessoas. E tanto é que foi através das pessoas, de amigos, de outras pessoas, que eu fui me reerguendo, estou onde eu estou hoje. E hoje, André, eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas, né, com o meu conhecimento, o meu trabalho, né, que eu faço hoje, eu faço várias coisas. Mas, assim, é maravilhoso você poder ajudar as pessoas e falar assim, ó... Com propriedade, com né? propriedade. Né? Não, é experiência, bagagem, né? Porque mas hoje agora, você pode fazer. Na tua visão hoje, Ivan, eu vou falar de algo que eu vivo na pele, né? E muitas vezes, Ivan... eu me compadeço com pessoas que estão sofrendo, Sim. seja financeiramente, seja emocionalmente. A gente sabe, a gente tem a receita como se fosse uma receita de bolo aqui dentro. Só que muitas vezes não dá para recortar e colar na pessoa. Exatamente. Simplesmente assim. Eu preciso que a pessoa autorize. Na tua opinião hoje, você acredita que as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja financeira ou no ramo do empreendedorismo, você acredita que essas pessoas elas querem de verdade a mudança? Ou está na superfície? Porque esse é um conceito que eu tenho. Sim, né? sim. Eu sempre, quando eu vou atender alguém, eu falo, cara, quando você está a fim de mudar de verdade? Quando você está disposto? Você vai fazer tudo e mais um pouco? Porque tem uma frase que eu gosto comigo que é assim, ó, o sucesso, seja em qualquer área da vida, ele exige mais. Isso, Então, se você não estiver disposto a fazer mais que o combinado, se você transferir para mim, transferir para o Danilo a responsabilidade daquilo que é da tua parte, né? Então, eu pergunto para você acredita que hoje as pessoas querem mais transferir a responsabilidade ou elas estão dispostas? Se você fosse hoje um mentor hoje, como é que você enxergaria as pessoas hoje? Olha, André, uma outra coisa que eu aprendi também foi a questão do seu limite. Quando você se conhece, você sabe o que você tem que fazer. E aí eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que elas não querem mudar porque ela está vivendo o deserto delas. É o momento de cada pessoa. É que nem se você falou, não tem como copiar de você e colar no Ivan. Você foi um cara que me incentivou muito, mas talvez não era o meu momento, eu precisava passar por aquilo. Só que também tem pessoas que por ego, que por zona de conforto, elas querem a mudança, mas não querem mudar. Essa frase, Ivan, que você falou, ela tá assim, reverberando dentro de mim, porque assim, ó, eu falo com muita gente, eu atendo muita gente, e aí literalmente o conteúdo, eu tenho todo o conteúdo, a literatura, tudo você tem aí acesso. Sim. Só que você apresenta para a pessoa... E aí não cabe a gente empurrar a pessoa da mesa, da cadeira para pegar o conteúdo. Isso, exatamente. E tem assim, tem aquela pessoa que, por mais que às vezes ela não queira, mas você, olha, é assim que faz, você dá aquela insistida e ela pega aquilo, aí sim ela vai deslanchar, aí sim ela vai aprender, aí sim ela vai dar um renovo na vida. Eu vou falar uma crença minha que eu tenho aqui. Eu acho que é uma crença muito, muito limitante. Tá? Mas a cada dia que passa essa crença, eu tenho mais validado ela. Certo. Essa semana, eu fiz 3 entrevistas essa semana. Ok. Das 3 entrevistas, a vontade que a pessoa performasse era muito mais minha. Ivan, eu tenho lá em casa, eu vou até botar essa semana na... Eu te falei da caixa de som, não falei? Sim, falou. Eu tenho uma caixa de som que me acompanha há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos atrás eu não tinha carro, não tinha WhatsApp, eu morava num lugar horrível. Só que eu tinha que dar os meus corre, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer a coisa acontecer. É isso mesmo. E aí eu comprei uma caixinha de som lá na Santa Efigênia, pesada, uma desgraça aquilo. Ia pra cima, parecia um pastor evangélico, computadorzinho e a caixinha de som, nos metrô em São Paulo, em São Bernardo, em Mauá, cara, ralando. Você já vai entender onde eu vou chegar. E aí chegou um belo tempo que eu estava num posto de gasolina, o frentista olhou para mim e falou assim, nossa, seu André, você fica para cima e para baixo com essa caixa, não é pesado? Quando eu escutei isso, eu falei, cara, putz, é pesado mesmo. E aí eu já comecei a desanimar. Só que o mesmo frentista que me deu essa indireta aí, ou essa direta, falou, cara, por que você não coloca uma rodinha? E aí eu comecei a botar uma rodinha na caixa de som, e aí comecei a transportar de forma mais leve. Sim. Mas aonde eu quero chegar com esse exemplo?
quem quer fazer, Ivan, faz, não inventa desculpa. Exatamente. Eu sinto que as pessoas hoje, Ivan, elas estão muito letárgicas. Ela fala que quer, mas não está disposta a acordar mais cedo. Ela fala que quer, mas não quer tomar banho gelado no chuveiro. Isso, ela não quer baixar o nível. Come no madeiro, agora não quer comer um McDonald's. É zona de conforto, né, André? Status. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis para todo mundo. Você pega hoje em dia, né? Eu que tenho lidado com bastante pessoas assim. Hoje você fala de pagar R$1.500 para um jovem, ele não quer. Ele não quer, por quê? Porque ele tem celular... Estados Unidos, né? Diz que o pessoal, ninguém quer trabalhar mais lá. Não é verdade. Então, hoje você pega a molecada, eles têm celular melhor que o nosso, que trabalha, né? Eles têm comida, eles têm roupa, eles têm tudo. E é uma coisa que eu falo o seguinte, eu não tenho filho ainda. Porém, é o seguinte, os pais, geralmente, eles querem dar pro filho aquilo que eles... Exato. E aí que tá o erro. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão tendo, como se diz, a labuta, o trabalho de, né? O merecimento. O merecimento. Então, o que acontece? As pessoas, a grande maioria, fica como elas estão. E aí, o que acontece? Hoje, realmente, as pessoas, elas querem a mudança, mas não querem mudar. Elas não querem pagar o preço. Isso, exatamente. Não querem pagar o preço. Eu ainda falo mais, quer ver? Ó, é assim, ó. Querer ir pra Disney, todo mundo quer ir. Querer um carro, todo mundo quer. Agora, se empenhar com o processo... Exato. Aprender inglês, tirar o passaporte, entende? O processo é muito fácil eu me engajar com um sonho. Agora, me engajar com o processo da construção do sonho, né? Ah, quer emagrecer. Agora, não quer deixar de comer, não quer deixar de beber. Isso. É igual você pegar um pai e falar assim pro filho, ó, se você passar, sei lá, no colegial, ou se você passar na faculdade, eu vou te dar um carro. Gente, não tem que dar nada. A obrigação dele é passar. Merecimento. Merecimento. E aí acontece, ele vai lá, ele ganha o carro, depois ele começa a estragar o carro. Por quê? Porque não saiu do bolso dele. Então, assim, ele estudou. Então, beleza, agora vai ter o trabalho dele, vai ter a profissão dele. Então, meu amigo, você rala agora e vai pra cima. Aí eu vou jogar pro Danilo agora, botar ele na berlinda aqui. Você acredita que é no amor ou na dor que a pessoa desenvolve? É mais pela dor, né? Cara, e é tão antagônico isso, né, gente? É antagônico e outra. Eu ouvi o André falar assim muitas vezes pra mim, eu lembro disso até uma vez, que a gente tava aqui em Piracicaba e você falou assim, Ivan, mas não precisa ser na dor, pode ser no amor. E eu concordo com você. Porém, é o seguinte, é na dor que vem o aprendizado. Exato. Eu sempre dou um exemplo assim, André, você tá sentado num sofá de mola e tem uma mola que ela tá fora ali, ela rasgou o couro do sofá e aí você se mexeu e sem querer ela pinicou sua perna. O que você faz? Você dá uma ajeitadinha, resolveu. Aí você dorme, ele dá aquela relaxada, ela puf, de novo. E aí o que acontece? Quando ela não furar a sua perna de verdade, você não vai levantar do sofá. Então é exatamente isso. É na dor. Isso, é na dor. Então assim, quando ela realmente entrar na sua perna, aí você fala, opa, agora eu tenho que mandar arrumar esse sofá aqui. Então assim... É aquilo que você falou, as pessoas, elas querem mudança, mas não querem mudar, não querem pagar o preço. Só que tem algumas pessoas, infelizmente, por mais que doa na gente, que lida com o ser humano, tem que deixar a pessoa sofrer. O sofrimento dela, no tempo dela. Logicamente, a gente queria educar milhões de pessoas, porque a gente sabe, né? Eu, por experiência própria aqui, o quão bom isso é para a pessoa. É que ela não consegue, às vezes, enxergar lá na frente. Mas é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa, ela tá tão naquele caos que ela não consegue enxergar a falta de rodinha na caixa de som. Eu vou além ainda. Eu imagino que é o seguinte, né? É quando você vai no fundo do poço... Exatamente. Que eu acho que existe um despertar de consciência, né? Onde você olha pra você e começa a perceber. Não é lá fora, né? Não é aqui lá dentro, fora. Né? Tem uma frase que fala assim que o fundo do poço ele ensina mais que o topo da montanha. Sim. Então é a pura verdade, sabe? Todo brasileiro tem uma história uma história triste, igual a minha, igual a sua. Só que assim, é do momento dela que ela vai apertar o botão. Agora, e vai... você sabe que uma das questões que mais me incomodam é ter que olhar, né? Por exemplo, eu venho do ambiente corporativo, eu trabalhei numa empresa de combustíveis e lá se tinha, né, uma crença que era assim, ó, você só anda com quem performa. E aí isso pra mim começou a me incomodar muito, porque eu comecei a pensar assim, cara, mas eu não posso ajudar fulano que tá precisando, ciclano. Só que aí onde que vem aquela história, né? Nem sempre aquela pessoa que você quer ajudar, ela tá afim de ser ajudada. Eu pego esse exemplo que você falou, André, da minha própria mãe, né? Porque eu saí de casa aos 19 anos por causa da bebida dela. E ela era uma pessoa que falava que parava de beber a hora que ela queria. E é mentira isso. Porque toda pessoa que é alcoólatra, ela fala a mesma coisa. Discurso aí, né? Então, assim, aí tá o puro exemplo disso que você falou. Eu queria muito ajudar ela.
Só que ela não queria ajuda. E ter esse distanciamento, respeitar isso. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Por quê? Porque nós somos livres, cara. Você não pode, que nem eu, a vontade minha era puxar ela e levar, internar ela. Mas eu não posso fazer isso, André. Porque é a vida que ela escolheu pra ela. Hoje você vive a vida que você escolheu pra você. Então, assim, a gente tem que deixar, infelizmente, a gente tem que deixar eles passar. Se aquela pessoa, ela não te der a mão e falar assim, por favor, me ajuda. Você não tem o direito de tirar, interferir exatamente, ela, né? Exatamente. Tá na Constituição, você não tá nem contribuindo com ela, você tá atrapalhando o processo Exatamente, dela, né? exatamente. Você tá atrapalhando. É igual a pessoa que vê a borboleta saindo do casulo e puxa a borboleta pra ela sair. Não tá ajudando. Tá matando ela. Tá matando ela. Então, assim, cada pessoa tem o seu processo. Porém, agora, falando assim no desenvolvimento, né? Quando a pessoa ela fala, não, agora realmente eu vou pra cima, eu vai fazer um coach financeiro, vai fazer um LT. E aí ela começa a experimentar esse gosto de amor próprio, esse gosto de vencer, esse gosto de prosperar. Aí, meu irmão, aí você pode pôr ela em curso, em treinamento, que ela vai pra cima, Mas, cara. Eu ainda vou falar uma coisa pra você, ó. Foi a Sociedade Brasileira de não sei o que, de coaching, que ela fez um levantamento de todo mundo. Isso aqui é chocante, tá? Não é uma propaganda feliz para eu fazer, tá? Eu não vou estar sendo inteligente, mas olha que estatística. De todo mundo que está fazendo algum tipo de curso, tirando os cursos de altíssimo impacto, somente 3% vai ter resultado. É muito pouco, né? Pouquíssimo. Né? Eu sei que é muito antiga essa estatística, mas assim, por quê? Porque o aprendizado, se ele ficar só num nível superficial, primeira balançada de vento que tiver, você esquece. E você falando isso, eu até lembro também de uma vez que acho que eu conversei com você e eu era assim, eu gostava muito dessa parte motivacional, né? Sim. De motivar as pessoas. Eu sou um cara que tem muita energia, você sabe disso. Eu gostava muito de motivar as pessoas. Só que quando você passa por processos vivenciais, o que acontece? O motivacional, a chama ela apaga em uma semana. Por quê? Porque foi muito superficial. É exatamente o que você falou. A gente vai lá, faz um grito de guerra, a pessoa vai a milhão. Mas quando você faz um treinamento vivencial, aí é totalmente diferente. Aí é onde vem a mudança. E eu vou além ainda. Sabe o que eu percebo? As pessoas esperam a motivação chegar para fazer alguma coisa. E a motivação, ela se vir, ótimo. Mas se não vir, força de vontade. A disciplina. Eu vi o Carlito, se eu não me engano, que é dono da Chili Beans, falando, né, que ele é um cara milionário, né? E ele falando assim que ele não tem talento nenhum, que ele não tem super poderes nenhum, mas ele é disciplinado. Eu faço o que preciso fazer, quando tem que fazer, querendo ou não. Inclusive, quem quiser pegar essa sugestão aqui, o que eu percebo, né? As pessoas hoje, elas tentam absorver o máximo de habilidades, o máximo de competências, e não há nenhum demérito nisso. Sim. Corra atrás disso, se capacite, afia o machado. Sim. Só que o que eu percebo é o seguinte, se você se especializar naquilo que você é muito bom, né? Se você tiver muita constância, né? A constância leva à perfeição. E aí a constância tem disciplina, tem que começar a continuar e terminar, né? Que é o que as pessoas não fazem, né? Elas começam, esperam a motivação vir, a motivação vai embora, desiste, né? E aí aquela história, não é o que você faz de vez em quando que te leva ao sucesso. Exatamente. Seja qual for a área, né? Aquilo que você faz numa base constante, né? E aí a pessoa quer economizar uma vez na vida e quer ter independência financeira. Exatamente. Quer se alimentar um fim de semana bem já quer perder. Exatamente. Não vai ter, né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa ela pega e ela começa a colocar em prática tudo aquilo que ela se conhece, tudo aquilo que ela tem dentro de ferramenta, essas coisas assim, é onde ela começa a prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de riqueza, dinheiro. Porque riqueza, dinheiro... A definição de prosperidade não é só isso. Isso, tá dentro, né, da prosperidade. E dentro da prosperidade tem riqueza, tem família, tem muitas saúde, coisas. Física, tem tudo isso. Então, assim, eu estava até falando, ouvindo também o Thiago Nigro, primo rico, ele falando que ele não tem carro e ele não chega na empresa dele. Por quê? Porque senão os funcionários dele vão achar que o carro dele é o sucesso dele. E ele fala que, na verdade, como ele é exemplo, ele não pode dar o exemplo para os funcionários dele que um carro ou uma caminhonete assim, super chique, é o sucesso, é a referência. Na verdade, isso é ostentação. É ostentação, né? E aí ele, por ser
parte financeira, ele sabe o valor do dinheiro ali que poderia estar rentabilizando em outros lugares. Então, assim, hoje as pessoas já têm sucesso, elas têm na mente dela que ser bem-sucedida é o bem material. Eu ainda vou, e não é. Ivan, eu ainda vou além. Eu falo o seguinte, a gente é desde muito jovem, Ivan, a gente é meio que catequizado a entender que ou na vida você tem sucesso ou você tem derrota. E não é isso, na verdade. Exatamente. Né? Não quer dizer porque você não deu certo aqui que você é um derrotado. Exato. Né? São fases, né? São fases. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse hoje, o Ivan do presente, voltar lá no começo, em 2016, na pior dor que você passou, se você pudesse, o Ivan de hoje, mandar um recado, um conselho pro Ivan lá do passado, o que você falaria em uma frase? Em uma frase. Poxa, olha, é paciência. Paciência e fé em Deus, porque assim, às vezes, André, a gente tá tão focado ali no problema que a gente não consegue ver uma saída, né? E aí o que acontece? Hoje tem muitas pessoas aqui que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, que elas estão passando por um deserto delas. Só que elas não conseguem enxergar a falta de rodinha na mala, na caixa do som. E aí o que acontece? Por isso elas vão desanimando, por isso elas vão reclamando, e aí reclamando começa a trazer, né? Uhum. E aí o que acontece? Então o quê? É paciência, porque tudo vai passar, inclusive a pandemia vai passar. Tudo vai passar. Só que aí o que acontece? A gente precisa ter a paciência de passar pelo processo. Eu não sei se eu te mandei hoje esse áudio, não sei se eu... Acho que eu até botei da rádio aqui no grupo da rádio. Uhum. Tem uma mensagem muito legal que conta da história de 2 monges. Acho que eu mandei pra você, não? Não vi. Muito legal. Tem 2 monges que estão andando, né, na floresta lá, e eles precisam comprar, acho que mantimentos pro mosteiro lá. E aí diz que os monges não podem tocar em mulheres. E aí eles estão andando lá, os 2 colegas, perdão. E aí daqui a pouquinho eles estão na beira do rio, assim, eles veem uma jovem menina que tá chorando e fala: olha, por favor, meu filho tá do outro lado, preciso comprar remédio para ele, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí um dos monges fala assim: eita, não posso te ajudar. E levanta as mãos e vida que segue. Sim. O outro que tá do lado fala: não, como que não vamos te ajudar? Aí o cara fala: não, a gente prometeu, a gente fez um voto que não pode tocar em mulher. Aí o cara fala assim: não, a gente prometeu que não pode tocar em mulher, mas a gente prometeu que pode ajudar todos os seres humanos. Certo. E aí o cara põe ela na canguta, atravessa o rio, deixa a mulher lá e os 2 monges continuam. Certo. Dado o momento da caminhada, fica aquele silêncio na conversa dos 2. E tá claro que o monge que estava contra, né, a atitude do coleguinha estava chateado. Sim. E aí ele começa a falar: porque você errou, porque o que você fez não é certo, porque você deu mancada, e pipipi, pipipi, pipipi. E aí que tá o final da história que eu acho lindo, que o outro monge fala assim: meu amigo, eu entendo o seu ponto de vista. Você tem razão. Claro. Só que você já parou para perceber que eu deixei a moça faz 15 minutos lá na margem. Eu já deixei ela lá e você continua carregando ela até agora. Né? Então, o que eu quero dizer com essa historinha? Que às vezes a gente pega um acontecimento da nossa vida. Exato. Que vai fazer 1 ano, vai fazer 6 meses. Né? E você fica remoendo, você traz aquilo. E aí você impede, né? Porque o reclamar né, é reviver aquilo de novo. Exatamente, e aí você impede que coisas boas aconteçam, coisas novas cheguem, né? Exatamente, é isso aí que você falou. Ó. Quando você tudo que aconteceu na minha vida, na sua vida, ou na vida do Danilo, ou de qualquer outra pessoa, você tem sempre 2 opções. Ou você pega e fica com aquilo dentro de você. Gera um significado negativo, isso, né? Ou você libera isso. Então, a partir do momento que qualquer situação, qualquer coisa que acontece com você, se você pegar e falar assim, ó, não, eu não quero isso pra minha vida, você vai seguir em paz. Você vai começar a progredir, você vai começar a prosperar, entendeu? Não, e tão importante quanto você não aceitar isso, eu vejo, Ivan, que é assim, ó, é você entender que o sistema é tão inteligente que as coisas não é que são para nos prejudicar, né? Mas o que você viveu, Ivan, foi necessário para a construção da pessoa que você é hoje. Exato, né? exato. As pessoas que vão cruzar com você daqui para frente é essa versão nova. Isso. Né? Então, isso é muito legal. Eu canso de falar aqui na rádio, se a minha mãe não tivesse feito o que ela fez, eu não estaria hoje aqui. Quem sabe hoje não estaria trabalhando pro tráfico, quem sabe não estaria dando um bandido. Sim, observe, né? Eu lembro até hoje, quando eu fiz o coach financeiro com você, foi que eu descobri que o seguinte, até então, tudo que acontecia de errado na minha vida,
vida, André, era culpa da minha mãe, né? Porque eu só fui criado por mãe. Então, o que acontece? Quando eu passei pelo processo com você, eu entendi o seguinte, ela me deu o melhor que ela tinha. Isso, exato. Então, ali, daquele momento, eu assumi a responsabilidade. Desvincula, né? Isso, eu tocava em frente. Porque, assim, não é o que aconteceu comigo. Mas é o que você faz com aquilo que aconteceu. É exatamente isso. Então, assim, eu sou... A famosa frase, né? Pega um limão ou faz uma limonada, uma caipirinha, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho mais 3 irmãos, né? Sendo que os outros 3, eles bebem e fumam, e eu sou o único que não bebo, que não fumo. O careta. Você já viu aquela história que fala que tinha 2 irmãos e o pai lá era, né? Não era pastor, outro virou bandido, Isso, né? então assim, é a mesma coisa. Eu tinha o exemplo da minha mãe. E a minha mãe falava assim, não quero que você bebe, não quero que você fuma. E aí eu falo assim, nossa, eu pensava na minha cabeça, gente, quem era ela pra falar um negócio desse? Ela é acima de você, mas tudo bem. Ela poderia falar assim, Ivan, não bebo e não fumo, podia me alertar em relação à saúde, aos perigos, mas não falar que eu não podia fazer, porque era o meu exemplo, né? A referência. Mas mesmo assim eu peguei e as pessoas não entendem isso, né? Não entendem, cara. Você sabe que uma das grandes sacadas que eu tive no terapia financeira foi entender que o nosso amor, né, pelos nossos genitores, sejam eles presentes na nossa vida ou não, ele é tão grande, mas é tão infinito que por conta desse amor a gente tende a repetir, né, todas as melecas que eles fizeram, os padrões. Para falar assim, olha, eu te amo tanto que eu estou fazendo exatamente o que você fez, porque eu quero ser aceito, porque eu quero fazer parte do grupo, né? Então, mas aí que tá, né? Quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente começa a sair dessa caixa, a gente começa a entender que existe algo melhor lá fora, sabe? Agora, eu acho que quem tá mais... Acho que eu tô sendo entrevistado, né? Eu tô muito... É que é um assunto que me empolga muito, você sabe, gostoso, Ivan? Né? Desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que mais me incomoda no desenvolvimento humano é saber que as pessoas não estão dispostas a dar 100%. Não estão. E outra, eu sempre falo, André, eu sempre tento voltar assim, por mais que não seja talvez o motivo, mas é assim, a nossa cultura nos ensinou assim. E é isso que você tá falando, a gente quer ficar repetindo isso. A gente não quer sair da zoninha de conforto, porque lá dentro é quentinho, é gostosinho, né? Que nem você falou assim, quando você começou a trabalhar lá, você tava numa certa zona de conforto? Tava, por quê? Porque aí já tava entrando dinheiro, já tava gostosinho, já tava conseguindo comprar umas coisinhas que eu queria. Então assim, a gente quer evoluir, a gente quer prosperar, mas tem um medo, né? A gente tem um medo de errar, o medo que as pessoas vão falar. Então, assim, quando você resolve, não, o que eu quero só depende de mim e eu vou dar 100%, inclusive tem até uma frase dentro do grito de guerra que eu faço em algumas palestras motivacionais que fala que eu não volto para casa sem dar meu 100%, que a minha família precisa disso. Eu preciso disso aí. Não, e eu fico imaginando, aqui a própria rádio é um exemplo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo dos meninos aqui. Toda a rádio aqui é um time nota 1000. Mas eu vejo muito da evolução da rádio aqui quando eu vejo o Danilo, né, e o Reinaldo, né? Tem muita gente nos bastidores, mas os que estão sempre mais em evidência são os meninos, né? E aí, esse é um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas, porque assim, se você coloca 100%, se você respira aquilo, aquilo vai dar fruto. Agora, se você coloca 10% de energia, você vai ter 10% de resultado. Só que é mais fácil culpar o governo, é mais fácil culpar minha mãe, meu pai, né? E não olhar para mim e falar, cara, eu tô fazendo quantos por cento para isso funcionar? É, né? Vitimismo, E aí, o que acontece? Eu acho que grande parte disso aí, André, é porque também, às vezes, as pessoas, elas, além de elas não se conhecerem, né, elas não têm, sei lá, um objetivo, um sonho claro na mente dela. Porque que nem quando eu tive a loja, que eu queria aquilo mais do que tudo na minha vida, a loja aconteceu. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha nada do que eu tenho hoje. Mas eu tinha o quê? Eu queria fazer vontade, né? O que o Caio Carneiro fala. Ninguém segura uma pessoa determinada, né? Exatamente. Então, assim, eu paguei o preço que eu tinha que pagar com o meu casamento ou com qualquer outras coisas que eu tinha pra eu fazer a loja acontecer. E pra você ter uma ideia, eu tava começando, 2, 3 anos ali. Tinha loja ali com 8, com 15 anos. E pra você ter uma ideia, eu peguei a loja faturando bruto R$6.000 por mês. E 2 anos depois eu vendi essa loja faturando R$28.000 por mês. Sendo que no primeiro ano, além de eu arrumar toda a loja, legalizar site, documentação, tudo, eu dei entrevista para o SBT como empresa referência na área da informática. E essa entrevista até hoje no YouTube, com empresários de sucesso do SBT. Que legal. Mas por quê? A vontade. A vontade era maior. A vontade era maior. Eu ia na casa, às vezes, de cliente, na empresa de cliente, André, sábado, domingo, porque, assim, a minha loja,
85% do faturamento era prestação de serviço. E aí o que acontece? A gente fazia as coisas diferentes que meus concorrentes faziam. Então, por exemplo, eu ficava uma hora aberta a mais que qualquer meu concorrente. Porque Foco, né? Foco, porque às vezes o cliente estava indo embora às 6 horas, só que ele precisava. Que nem eu já fui atender contabilista que ele precisava de tinta para fazer os impostos de renda num domingo às 8 horas da noite. Né? Eu saía da casa da empresa de clientes 11h30, meia-noite, não foi uma vez só. Mas por quê? Eu fazia aquilo com tanto prazer, cara. Porque eu estava ajudando as pessoas de alguma forma ali. E era através do meu trabalho de informática. Que delícia. Que é bom demais. Quando a gente tá motivado, o negócio vai pra frente. Cara, passa rápido demais. Acho que tem mais 5 minutinhos ainda. Temos. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos imaginar, nessas questões ainda de passado e futuro e presente. Você falou que se você voltasse pro passado, falaria pro Ivan ter paciência. Paciência e fé em Deus. Fé em Deus. Se hoje... Eu vou te falar a partir de uma conversa que eu tive com um amigo meu em São Paulo, tá? Certo. Se hoje acontecesse de você ter que começar do zero de novo. Olha, a primeira coisa que eu faria, André, além de buscar o conhecimento... Para quem tá ouvindo a gente. Isso, Pessoal, o que eu faria era o seguinte, além de buscar o conhecimento, é me rodear de pessoas que têm uma mentalidade na qual eu quero ter ou que eu quero... Onde você quer chegar. Onde eu quero chegar. Por quê? André, como eu falei, sozinho, eu tenho até uma frase aqui que por mais engraçada que seja, eu falo o seguinte, que sozinho o homem nem serve nem para ser corno. Ele precisa de alguém. Não é verdade? Por mais... Eu falava isso nas palestras, as pessoas tudo riam, mas é verdade. Sozinho ninguém é nada na vida. E por mais que você esteja sozinho, porque você não tem um relacionamento, ou você não tem pai e mãe que nem eu, que já também não tenho mais, mas você precisa se cercar de pessoas, de amizades verdadeiras, ou no business, mas de pessoas que têm uma mentalidade de prosperidade, né? Até a pessoa fala assim, ó, a mentalidade inabalável. Né? Porque aquilo porque aquilo vai blindar a sua mente e você, por mais difícil que esteja, André, você fala, não, vamos pra cima, porque é só um dia Ivan, no processo. Isso é tão real, tão orgânico, que assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Né? Sim. Você montar uma empresa lá no deserto, você vai precisar de pessoas. Exatamente. Vai informatizar, vai ficar tudo digital. Ainda assim, você vai precisar de um cara para apertar o botãozinho para fazer a coisa. Se estragar, alguém vai ter que vir arrumar, né? Exatamente. Então é o que eu sempre falo, gente. Tem uma história que fala o seguinte, né? Que se você quer escalar o seu negócio, por mais que hoje nós temos aí a mídia, a virtualização, o que acontece? Você pega a Amazon, por exemplo, né? A gigante aí do varejo, do e-commerce aí. Mas quantas pessoas não trabalham na Amazon? Por mais informatizado que seja, tem a pessoa para apertar o botão. Então, assim, hoje, a empresa, ela precisa de funcionários, de colaboradores. O cara que está sozinho, que ele quer arrumar um relacionamento, ele vai atrás de uma mulher, ou vice-versa. Então, assim, gente, sozinho nós não somos nada. Então, vamos lá. Paciência e fé em Deus, buscar conhecimento e se rodear de pessoas de mentalidade positiva, próspera, de pessoas que também estão ali naquela caminhada com você rumo ao sucesso dela. Ivan, se a gente for ver, você percebe que uma não caminha sem a outra, né? Não, é tudo de mão dada. Porque se você tiver só informação, né? Tem um monte de gente que é inteligente pra caramba, mas não tem pessoas. Você imagina se você chegasse aqui na rádio hoje com todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem e você fosse entrevistar quem? É verdade, o Gasparzinho. Sozinho. Né? Ou como é que eu ia operar esse trem doido aqui, né? Não sei nem passar no celular, preciso dos meninos me ajudar, né? Eu vi no Kauai essa semana um cara que fala o seguinte, exatamente falando sobre isso. Que quando ele chega no escritório dele, que tá tudo limpinho, antes entrou uma pessoa que deu um show lá, que foi a pessoa que limpou. Olha, chega até a arrepiar, porque cada um é melhor em alguma coisa. Você é melhor do que eu aqui, o Danilo é melhor do que eu ali, eu sou melhor do que vocês em alguma coisa. Só que se a gente se unir... Juntar os talentos, isso, né? Exatamente. Se a gente juntar os talentos com foco, meu irmão... Vai longe, né? Não, é igual flecha, filho. Aquilo vai com tudo. É gostoso. Então a gente tem que estar apoiado de pessoas que nos ajudam. Vamos olhar para o futuro agora, Ivan. Vamos lá. Se a gente pudesse... Não é nem elegante o que eu vou falar, mas eu falo isso pra você, mas eu penso muito em mim, tá? Mas não vou falar, quero deixar vocês na curiosidade. Certo. Se você pudesse olhar lá pro futuro, muito futuro, tá? Mas bem futuro mesmo, tá? Como você gostaria que as pessoas... Por exemplo, eu tenho a referência de você, eu brinco, Ivan o Grande, né?
Não só porque é alto, mas Sim, eu sim, te sim. admiro muito nas suas ações. Como você gostaria de ser lembrado? Né? E eu já vou pedir também, vou botar o Danilo na roda também. Como você gostaria de ser lembrado, né? Olha, André, hoje, com a cabeça que eu tenho, depois de toda a bagagem, toda a história que eu passei, eu só quero que a pessoa ela fale assim, nossa, o Ivan me ajudou de alguma forma com que fez que eu mudasse a minha vida. Vou resumir mais assim. Eu quero poder ajudar as pessoas, André, de alguma forma, não para que ela lembre do Ivan. Não é isso não. Não quero que ela me lembre de mim. Eu quero que ela tenha mudança na vida dela através de ter me conhecido. Então, por exemplo, hoje eu quero muito ajudar as pessoas em relação às finanças. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para elas. Por mais que, às vezes, ela ligou aquele botãozinho lá e falou, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas vai chegar um momento que ela vai falar assim, ó, nossa, eu tive tempo, eu tive oportunidade, eu tive tudo, mas eu não quis naquele momento, né? Hoje, uma coisa que eu falo muito para alguns amigos meus que estão passando por uma situação, às vezes nem tão difícil que eu passei, mas também estão no deserto. Estão no deserto. É o seguinte, o quanto tempo é importante quando você dá start na sua educação financeira e principalmente para os investimentos. Então, assim, se ela imaginar, eu lembro até hoje quando você falava no curso de educação financeira lá que amanhã a gente não vai ter a mesma vitalidade e a mesma força, então a gente tem que fazer pro amanhã. Então, assim, o que eu quero que elas falam de mim? O Ivan me ajudou a ser uma pessoa melhor, né? No caso aí, com a parte de educação financeira, de investimento, por quê? É aquilo que eu te falei hoje de manhã. Por mais que a pessoa fale assim, eu não gosto de dinheiro, eu não ligo para dinheiro, mas, gente, tudo na nossa vida roda em cima do dinheiro. Nossas luzes estão ligadas aqui. Isso. E outra, por mais que você não goste do dinheiro, é o seguinte, o dinheiro, quando você está sem ele, dentro da roda da vida, lá nas 12 áreas, ele acaba influenciando na grande maioria delas. A vida pessoal, você pega, por exemplo, eu não tenho dado do Brasil, mas nos Estados Unidos eles falam que 85% dos divórcios lá, 87% é por causa de finanças. Eu não tenho aqui, não sei te precisar no Brasil, mas olha, não deve gente, estar longe disso. Não deve estar longe, mas aqui pelo menos 63% da população está endividada. Mais, 65, né? Acho que. Então o que acontece? A educação financeira, ela é a mola que move o mundo, né? Isso, ela move o mundo. Porque ó, você pode ver, por mais na pandemia que nós estamos hoje, tem empresas batendo recorde de venda, sim, cara. Tem pessoas batendo recorde de ganhar comissão. Tem pessoas abrindo empresa em plena pandemia. Mas por quê? Porque tá no momento delas. Eu vivi o meu melhor momento na pandemia. Né? Eu falo pra você também que, rapaz, não que a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Não é isso. Mas assim, dentro da pandemia foi onde eu cresci. Mas você percebe que é uma mentalidade diferente, né? Eu olhar para aquilo que aconteceu e falar, olha, não é o que eu queria, não é o que eu esperava, mas já que veio, deixa eu surfar essa onda, né? Isso, porque aí é aquele negócio, ou você sente e chora, ou você vai lá e vende lenço. Eu adoro essa frase. Então, assim, você ir buscar o seu diferencial mesmo e buscar ajudar as pessoas, porque é só você. Eu lembrava que a pessoa falava assim, ajuda as pessoas a pagar a conta dela que a sua será paga. Uau! Exatamente. Então, por exemplo, você quer um carro novo? Então ajuda aquelas pessoas a pagar as contas dela. É o que acontece hoje no mundo aí dos influencers, né? Que ele vai lá, ele indica um curso, ele faz isso e tal, mas ele tá ganhando dinheiro vendendo infoproduto, essas coisas. E essa frase, desde quando eu passava pelos treinamentos que eu passei, ela fica na minha mente. Ajude as pessoas a pagarem as contas dela, a encher a geladeira dela, que a sua vai ser cheia. Eu adorei essa frase. Não é? Amei. Danilo, o Brasil quer saber como que as pessoas vão lembrar de você no futuro. Saia justa, hein? André é assim, filho. Ele tava distraidão, tava eu peguei ele. É que ele ele tá aqui, mas ele já tá produzindo jornal, ele já tava... Eu acho que só de não atrapalhar as pessoas já tá ótimo pra mim. De não ter avisando que, olha, aquele cara atrapalhou alguém. Top, mano. Tem uma frase que a pessoa fala assim, né? Não atrapalha. Exatamente, não sendo pedra no caminho de ninguém, né? Não atrapalha a vida de ninguém. É porque você não sendo pedra no caminho de ninguém, querendo ou não, você não vai atrapalhar ela. Mas, você vai fazer eu não sei onde que eu ouvi essa frase, mas eu acho ela muito bacana, que ela diz o seguinte: se você quiser qualificar no final da vida, quer qualificar como foi o Danilo, como foi o André, como foi o Ivan, deixa de lado as conquistas materiais e avalie quantas pessoas você impactou a vida delas
positivamente. Isso, Hoje eu tenho Eu uma... acho isso tremendo, sabe? Porque a gente tá se encontrando, Sim. seja no trânsito, seja na fila do banco, seja uma pessoa que você entrevista, uma reportagem que você vai fazer lá fora, naquele momento... Gente, essa semana eu tava falando no telefone com um cliente, ligando para banco, eu fui tão bem atendido, mas sabe, eu tava falando com o cara no Mercado Pago, mas ele me atendeu tão bem. Gente, eu entrei num êxtase, eu falei, não, eu vou ligar pros caras, eu vou elogiar. Ou seja, naquele atendimento, o cara foi tão extraordinário que ele fez o meu dia diferente. Eu tava falando essa semana ainda com um amigo meu que ele falou assim, poxa Ivan, já faz uns dias que você não vem pra cá, meu, vem aqui, né, passa aqui sempre, porque a gente passa e você tá sempre com um sorriso no rosto e você dá bom dia pra gente. Gente, o básico, o arroz com feijão. O arroz com feijão, ninguém tropeça em pedrinhas, né? Em montanhas. Então, assim, cara... Mas você vê que o simples hoje pra gente, né? Tipo, aí depois eu pensei, mas tratar bem, ser educado, ser gentil comigo, não é nada mais que obrigação. Mas é porque os valores hoje, André, estão invertidos, né? Hoje o que a pessoa ela é porque ela tem. E não é assim, mas é porque ela faz. Ivan, o que você acha que você, tanto vai pro Ivan, tanto vai pro Danilão, o que você acha que você tem que lapidar em você ainda? Que eu tenho que lapidar em mim? A minha é a tolerância. A minha tolerância à mediocridade, ela é zero, gente. Eu tô uns 10 anos, já trabalhei em terapia, eu tenho pouca tolerância com quem não quer nadar, sabe? Eu não tenho paciência para isso, e é antagônico com o que eu trabalho. Eu preciso trabalhar a tolerância. O que você precisa trabalhar em você? E eu preciso trabalhar mais em mim a ação. Porque por mais que eu fiz pra chegar onde eu tô hoje, nesses 3, 4 anos aí que Deus abençoou e eu tô prosperando, mas eu acho ainda que eu posso mais. Uau! Né? Eu tenho alguns Quantas projetos... horas por dia você trabalha? Ó, eu trabalho, por exemplo... Quero ver se arrumar tempo pra isso. 36 horas no mínimo. É de 36 a 84 horas que eu trabalho. Jesus. Que nem agora, eu entro às 18, saio amanhã às 6, entro no outro às 6, saio às 5h30, entro no outro às 18 pra sair no outro dia às 6 da manhã. Se bem que o Danilo você não tá muito diferente, não. Mas André, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu trabalhando bastante assim, eu ainda arrumo tempo. Sabe o que é que eu te falei? Quando você tá equilibrado financeiramente, que você tá de bem, que você tá em paz, quando você tem paz, você consegue fazer muita coisa. Né? O dinheiro, Ivan e Danilo, ele é que nem o oxigênio. Isso. Quando você tá sem dinheiro, quando você tá sem oxigênio... André, fica agoniado. Quando você tem oxigênio, você tá respirando, agora você não tá sentindo falta do oxigênio. Você tem ele, agora tira ele pra você ver. Exatamente. Ó, você imagina um vendedor que ganha por comissão, ele precisa bater a meta dele, só que ele tá endividado e sem comida. É o filme lá, Em Busca da Felicidade. Como que o cara vai bater as metas dele? Se o cara tá com problema na família, Ivan, que ele tá com problema de dinheiro. Mas olha que interessante, essa informação riquíssima, tá? Tem pessoas, Ivan, que a motivação é a falta, a escassez. Que foi exatamente do filme. Né? E tem gente que a motivação é o prazer, né? Hoje eu falo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você só tá falando muito de dinheiro aí. Mas não é. É porque pra mim fez a diferença, né? E aí eu te falei também, foi através do seu treinamento que eu fui buscar mais conhecimento e hoje, graças a Deus, tenho prosperado nos meus negócios. Mas assim, não é o dinheiro em si. Mas é a paz interior. É o que ele traz, né? É o benefício que ele compra, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não é que hoje, tudo, o Ivan é dinheiro, é ganância. Não, gente. É questão de você ser o quê? Você querer o melhor pra sua família, você querer o melhor pra você. Eu não falo que eu sou ganancioso, mas eu falo que eu sou ambicioso. E a ambição é o quê? Você querer o melhor pra você e pros seus queridos, né? E o Brasil quer saber, né? O Danilo tá ali, né? Metendo um louco aí na gente. Doido aí, né? O que você precisa melhorar em você, Danilão? Eu preciso melhorar o nome correto tá na minha mente agora, tá? Só pensando aqui, tá? Organização. Juro, eu acho organização. Que é o tempo, né? Eu preciso me organizar pro tempo sobrar. O tempo, às vezes, você trabalha aí 17 horas por dia, 20 horas, o que não é bom, né? Não é bom, porém é o seguinte, eu vejo hoje que eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, muito mais, e ainda tenho tempo para fazer as minhas coisas, né? E mesmo assim, eu ainda queria fazer mais. Isso, então, mas aí você deve ter uma organização. Eu sou libriano, né? Vida organizacional, que eu não tenho. Eu sou bem organizado, sou libriano, né, gente? Metódico. Bagunceiro. Toque, né? Você quer que o negócio tem que ficar aqui, é aqui. Mas é por causa disso, gente. Eu acredito que por mais ainda tempo que eu tenho, eu ainda quero fazer mais coisas. Só que assim, André, hoje também, eu não faço mais pela emoção. Porque antes eu era muito emocional. Emotivo, né? E aí é onde você acaba
Pagando o preço. Pagando o preço. Então, assim, hoje eu tô mais pé no chão, né? Tenho ainda muitos objetivos, não falo nem mais sonhos, porque eu acredito que eu já realizei todos, né? Em relação a sonhos. Eu tenho objetivos agora. Que é diferente. Que são diferentes, bem diferentes. Então, assim, hoje eu consigo enxergar o quê? Hoje eu consigo ter paciência, porque a gente é muito imediatista, né? Que a gente quer as coisas tudo pra Agora, amanhã. Ivan, Não precisa ser assim. Na nossa conversa que a gente teve, essa aqui, Danilo, você vai adorar. Eu achei assim, de tudo que a gente já conversou, Ivan, essa foi a curva, assim. Eu não sei se, Danilo, você tem algum bichinho de estimação? Tem alguma coisa que você tem? Não tem nada. vínculo com mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito? Tem alguma coisa que você tem Barata vínculo? de estimação? Não, Você tem? mora com minha mãe, mas não, Escuta só essa não tenho aqui. cachorro nessas coisas. Ivan gosta de gato, né? Eu gosto de animais, mas eu amo muito gatos. E aí você tinha um casal de gato, né? Eu tinha o Fred, a Mia e a Kiara. Quanto né? tempo você estava com eles? O Fred e a Mia, 7 anos, e a Kiara, 5 anos. Escuta só essa aqui. Em um dado momento da vida dele, Em 2020, eu mudei 4 vezes, sendo 3 de cidade. Inclusive, foi um momento que eu vim morar aqui em Piracicaba também. E agora, pro meu retorno lá para Sumaré, Paulínia, ali para aquela região que eu tô, eu infelizmente tive que doar os gatos. Por quê? Eu não tava mais fazendo bem para eles, em dar atenção, em dar carinho. Eu tava simplesmente alimentando. E aí, por amor a eles, né, e com dor no meu coração, eu tive que doá-los, porque eu sei que as famílias que adotaram eles estão dando amor e estão dando carinho. por que eu trouxe esse assunto à tona? Porque assim, ó, o que eu vejo? Eu não sei se você já leu, tem aquele Joel. Joel. É um cara de Santos. Ele foi um atleta olímpico. Uhum. Ele foi, acho que, o único cara que bateu o... Como é que é aquele nadador? O Cielo, como é que é? O Cielo. O Cielo, isso mesmo. Ele foi o único cara que bateu ele. E aí no livro dele, na palestra dele, ele diz o seguinte, que vai chegar a hora, em momentos da sua vida, que você vai ter que ter um momento de decisão. Exato. Né? Abrir mão de algumas coisas. Exato. Ó, isso me marcou demais. Ele falou assim, que o que define, né, o cara que vai vencer, porque assim, ó, o que vence uma competição não é o treino. Olha que loucura. O que vence a competição não é o treino. O que vence a competição é o emocional. Chega a arrepiar. Treinar, a gente pode treinar tudo igual aqui. Exato, Você pode levantar exato. 20 quilos, eu levanto 20 quilos, você pode ficar Exatamente. 2 horas malhando. É. O que vence a competição não é o treino, e sim o emocional. É emocional. E na hora da decisão, o emocional faz toda... E aí você teve, que eu achei de uma sacada, a condição de desapegar, falar, olha, não vou abandonar na rua, mas vou deixar alguém que cuida. E aí eu pergunto, quantas pessoas nesse momento precisam colocar um ponto final num relacionamento que não faz mais sentido, Exato. né? uma amizade que te puxa para baixo, Um um trabalho que não vai te levar a lugar nenhum, mas você tá preso. É a maioria dos nossos ouvintes, né, André? É a maioria deles. Então, o que acontece? A partir do momento que você não toma essa decisão, Você por fica mais escravo, que né? você vira escravo, exatamente. Então, assim, é uma decisão doída. Poxa, eu não Muito sei se eu doída, faria, eu gente. não sei se eu faria, eu não sei, juro pra você. Teve uma moça aqui em Piracicaba que eu falei com ela, que ela é protetora dos animais, ela falou assim, eu iria pra rua com os meus bichinhos, Então. mas não... Mas, André, era eu ou eles naquele momento. E eu sei que o que eu fiz, eu tenho certeza Olha que disso. sacada, era eu. Eu sei o que eu fiz foi o melhor pra eles Foi pra e todo foi o mundo, melhor né? pra mim. Exatamente. Mas é aquela história, a gente acha que não tá preocupada com eles, né? Tá preocupada com a gente, né? Olha que sacada. Quando a gente perde alguém, quando alguém Nossa, morre, que a gente chora. exatamente, A exatamente. gente chora porque sente saudade, mas a gente Claro. tá mais apegado à nossa dor, da falta que o outro tá, do que ele foi embora. E hoje eu tenho uma empresa chamada FMK Serviços, né? Que eu presto diversos tipos de serviço, onde FMK é Fred, Mia e Kiara. Uau, bonitinho, Né? cara. Isso aí eu já tinha colocado até antes de doá-los. Mas assim, é uma forma que eu achei de ter ele dentro de mim, né? Marcado, No meu coração. No momento de decisão. No momento E de aí, decisão. Danilo, foi legal que eu chamei ele nessa conversa que eu tive com ele. Eu falei, mas você não pensa em ir lá e pegar eles de volta? Né? Que era o normal, tipo, Sim, passei a onda, sim, agora vou sim, lá, né? sim. E aí isso foi muito legal que você falou. Eu falei o seguinte, eu não posso ser egoísta desse tamanho de ir lá e tirar agora todo o carinho que as famílias deram pra ele Muito e legal, todo né? o carinho que eles proporcionaram às famílias também. Então hoje eu fico feliz de saber que eles estão dando felicidade pras famílias, né? E as famílias estão cuidando muito bem deles, porque toda semana, ali a cada 15 dias eu tô em contato com eles e agora quero ver se no próximo mês aqui eu venho pra visitá-los. E eles estão super bem cuidados. Por isso que eu chamo de Ivan o Grande, tá vendo? Gente, olha, eu estrangulei o horário, quero pedir perdão a todo mundo aí. A culpa foi toda minha. Não, foi um acidente de Percurso. percurso. Ivan, a gente tem que marcar mais vezes. É sempre bom conversar com pessoas do teu nível, da tua qualidade de conteúdo. Eu tenho certeza que
vai fazer a diferença na vida de muita Vai, gente. com certeza. E aí já fica aquele convite, aquele especial, né? Se você que acompanha a gente, se você se identificou com a nossa conversa, se encontrar na tua mente aí um lugar fértil para germinar, me ajuda a tornar esse mundo melhor e compartilha, né? Exatamente. A gente vai encerrando por aqui. Ivan, se pudesse... Eu queria, em primeiro lugar, que agradecer, André, pela oportunidade de estar aqui com você, mas também te agradecer por tudo que você fez por mim, desde quando a gente se conheceu em 2016, né? Você é uma pessoa fantástica. Eu não estou aqui falando isso porque eu estou na tua frente, mas é porque o que você fez diferença na minha vida. Faria de novo, Ivan. Então, assim, quando a pessoa faz a diferença na vida das pessoas, a gente jamais esquece, né? Então, assim, gratidão a você, gratidão a Lili, agradecer também ao Danilo. E precisar da gente, a gente tá sempre à disposição aí, com certeza. Tem Instagram? Tem Instagram, tá Ivan Tuil Loureiro. Não, devagarzinho. Ivan Tuil Loureiro. Eu vou te mandar o link lá, você vai compartilhar e coloca lá pra galerinha. Isso. Agradecer o nosso amigo Danilo aqui. Muito obrigado. Conduziu aí toda essa parafernália e participou também, né? Exatamente. Agradecer aos nossos ouvintes e deixar de novo aquele pedido especial. Fique ligado na nossa programação, YouTube. Vocês estão ao vivo agora pro YouTube, Facebook e Instagram ao vivo, pro site nova15.com.br e aplicativo Radiosnet também ao vivo. Você só não fica conectado se não quiser com a gente, quiser, né? Não? Exatamente. E quem perdeu pode rever depois também no YouTube, no Instagram e no Face. Fantástico. Depois eu gente, vou passar o link pra galera aí. é isso então. Um grande abraço para vocês. A gente encerra por aqui. Papo de quinta no portal Nova 15, Rádio, TV, TV, Rádio. Grande abraço e até quinta-feira que vem. Até mais. Abraço.